Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer muito o amável convite, em especial à Sra. Elsa Veloso, e felicitá-la pela magnífica realização que esta conferência significa. Como todas as magníficas realizações, têm um breve parênteses, normalmente mau, e é este. Queria também agradecer-lhe muito, porque a senhora, de alguma forma, encarnou aqui, em relação à minha modesta pessoa, uma figura de mensageira divina, porque, provavelmente sem eu saber, juntou-me no painel com os meus dois grandes mestres na minha vida, em propriedade intelectual e não só. De facto, eu sou um discípulo, um devedor e um grande amigo do André Bertrand e do Manuel Owen Mendes, a quem, de facto, devo muitíssimo. Quem me conhece sabe que eu sou um tipo desrespeitoso e, com a idade que eu tenho, já não vou mudar, mas quem me conhece sabe também que as únicas duas pessoas em relação e em frente às quais eu bato a bola baixa são justamente o André Bertrand e o Manuel Owen Mendes, que espero que não me chumbem depois da minha modesta intervenção, que não é culpa deles, é minha. Este senhor que estão a ver é o Jorge de Sena. O Jorge de Sena foi a maior figura da cultura portuguesa do século XX. Foi um romancista, foi um extraordinário ensaísta, ainda hoje provavelmente o maior estudioso de Luís de Camões que tivemos ou temos. Foi professor, foi pedagogo e, no entanto, ainda hoje é uma figura incómoda em Portugal. Eu próprio tentei, aqui há uns anos, numa instituição pública, promover-lhe uma homenagem e percebi que não era bem-vinda, curiosamente, por quem seria de esperar menos essa reação. Jorge de Sena foi um opositor do Estado Novo, exilou-se primeiro no Brasil e mais tarde nos Estados Unidos. Ele morreu em 4 de junho de 1978 em Santa Bárbara, onde era professor, e quando esperaria que, a seguir ao 25 de abril de 1974, ele seria acolhido em triunfo, voltaria para o país de que tanto gostava e que certamente o país oferecer-lhe-ia de braços abertos oportunidades que nunca teve durante a ditadura, Jorge de Sena voltou praticamente no mesmo avião de onde veio para os Estados Unidos, desconsolado, triste e jurando nunca mais cá voltar. Voltou ainda uma vez para ser orador, num discurso extraordinário que está na internet. Aliás, hoje em dia está tudo na internet, em 10 de junho de 1977. Este senhor é Rui Belo. Hoje, se calhar, provavelmente, o poeta deste regime. Rui Belo é citado todos os dias, a todas as horas. Não há cronista social que se preze em Portugal que não cite Rui Belo, normalmente por altura do verão, aqueles poemas muito bonitos que ele tem sobre o verão. Até tem uma estátua no Parque dos Poetas. Toda a gente conhece os principais poemas dele, Na Morte de Marilyn, Esplendor na Relva. Rui Belo também foi um opositor do Estado Novo, foi candidato pela CEUD, que era, enfim, uma organização ligada ao Partido Socialista nas eleições de 1969, e, entre várias coisas, era doutorado em Direito Canónico, foi advogado, licenciado em Direito, e até 1977 foi eleitor de português em Madrid. Em 1977, quando Rui Belo voltou a Portugal, ninguém lhe arranjou emprego. Os seus antigos amigos não ligaram nenhuma a Rui Belo. Os mesmos que provavelmente agora polvilham os seus discursos de poemas de Rui Belo. O Rui Belo não conseguiu nada. E o único emprego que conseguiu foi ser professor da Escola Técnica do Cacém, em horário noturno. O terceiro senhor que está neste terceiro slide é Ruben Anderson Leitão, mais conhecido literariamente por Rubem A., um extraordinário escritor. Esqueci-me de dizer que o Rui Belo morreu em 8 de agosto de 78, triste, pobre e amargurado. Rubem A. foi um dos maiores extraordinários escritores portugueses. Teve até há pouco tempo um período de fulgor, quando foi redescoberto por esse extraordinário editor, que era Manuel Hermínio Monteiro,
pelo poeta Fernando Luís Sampaio e pelo filho, Nicolau Anderson Leitão. Rubem A. também era, provavelmente, o mais conservador dos três, se é que isso se pode dizer. Era um homem oriundo de excelentes famílias do Porto. No entanto, viveu sempre muito modestamente, quase pobremente, com imensas dificuldades. E se lermos os diários e a correspondência, quer de Jorge de Sena, quer de Rui Belo, e o que sabemos da vida deles, quer de Rubem A., sabemos que a sua vida foi muito, muito difícil em Portugal. O Rubem A. foi leitor no King's College em Londres e um dia teve a infeliz ideia de apresentar uma adaptação radiofónica do Mar de Miguel Torga. A partir daí teve muitos problemas, acabou por ter que sair do leitorado no King's College. Curiosamente, dos três, foi o que teve melhor sorte a seguir ao 25 de Abril, por influência do seu grande amigo João de Freitas Branco, grande musicólogo, que foi quase toda a vida secretário-geral do Automóvel Clube de Portugal. Portanto, não tinha uma profissão ligada àquilo. Só depois do 25 de Abril é que conseguiu, antes do 25 de Abril foi diretor do Teatro de São Carlos e depois do 25 de Abril conseguiu ser professor da Universidade Nova. Mas dizia, graças a João de Freitas Branco, Rubem A. foi diretor-geral dos Assuntos Culturais. Também rapidamente se desencantou e morreu em 26 de setembro de 1975, quando, a caminho de Londres, ele morreu em Londres, no hospital, quando iria ser professor associado na Universidade de Oxford. E, no entanto, nós vivemos num país em que o discurso oficial é um discurso de esperança e de impulso e de carinho pelo empreendedorismo, pela inovação, por estas palavras, estes buzz, startups, spin-offs, todos os dias ouvimos isso. Em 14 deste mês, o Presidente da República foi a uma cerimónia de entrega dos prémios Bial. A Bial é uma grande empresa portuguesa, extremamente interessante, extremamente inventiva, como sabem, no setor farmacêutico. E o Presidente da República culminou o discurso dizendo que empresas como a Bial mostram que o êxito está ao nosso alcance, ao alcance dos nossos sonhos e do nosso trabalho, e são motivo de esperança para Portugal e sinal do talento e da fibra dos portugueses. E, no entanto, ontem todos ouvimos e lemos que o Teatro Aberto, provavelmente a melhor companhia de teatro portuguesa, que tem um repertório extraordinário ao nível das maiores e das melhores companhias de teatro europeias, está muito provavelmente nas vésperas de fechar as portas. Ou seja, o que eu quero dizer é que em Portugal há, sem dúvida, uma disfunção, uma certa esquizofrenia entre o discurso oficial e aquilo que se passa verdadeiramente, e por isso intitulei esta minha modesta apresentação de O Talento Passa Fome. No entanto, também é preciso ver que não é só o discurso oficial que é contraditório, há que ter a consciência que a propriedade intelectual tem, sem dúvida nenhuma, hoje, uma má imprensa. Dois exemplos muito recentes e muito curiosos. Está em curso, como sabem, quer em Portugal, quer em Espanha, uma certa luta contra as multinacionais produtoras de sementes. Já houve manifestações em Portugal, até houve uma manifestação no Porto no final da semana passada, contra a Monsanto. E é engraçado que o jornal El País, de há muito poucos dias, para intitular esta situação, a descrição de uma luta de pequenos agricultores contra algumas multinacionais, neste caso europeias, diz que elas estão a ser vítimas da SEGAI das semilhas. SEGAI é o acrónimo da Sociedade General de Autores e Editores, ou seja, a Sociedade de Autores Espanhola. Por isso se vê que, de facto, a imprensa reage mal contra e tem um tom crítico contra a propriedade intelectual. Até o célebre colunista Miguel Esteves Cardoso, normalmente tão ecuménico, há dias escreveu o seguinte: a sinistra Monsanto virá patentear as sementes que são nossas há séculos, obrigando-nos depois a pagar-lhes direitos de autor só por serem legalisticamente mais espertos.
Há aqui uma certa confusão de conceitos entre patentes e direito de autor, mas, no entanto, revela que a propriedade intelectual, não tenhamos dúvidas, tem má imprensa. Há a crescer, ao que referi, a diferença entre o discurso oficial, promotor da inovação, da cultura, dos escritores, dos inventores e aquilo que se passa verdadeiramente na prática, porque, como foi dito hoje de manhã, e eu concordo, não há nem deve haver separação entre a cultura e a ciência, e a propriedade intelectual é uma só. Onde está esta senhora que tem um nome muito estranho? Katrin Jakobsdottir, acho que não disse bem. Esta senhora é a Ministra da Cultura da Islândia. Era, porque foi derrotado o partido dela nas últimas eleições muito recentes. E a Islândia é apresentado diariamente e com alguma razão como o último exemplo do triunfo das indústrias culturais. Foi esta senhora, com este nome, que tem apenas 37 anos, que se bateu pela construção, pela finalização daquela obra emblemática no Porto de Reykjavik, o ARPA, um auditório, que é o símbolo da opção radical da Islândia pelas indústrias culturais. As indústrias culturais, hoje em dia, na Islândia, significam que o conjunto das indústrias culturais, que não são só a música, mas são também o software, por exemplo, e o teatro, e a arquitetura, e a exploração dos espetáculos e da música, significam já quase tanto como os rendimentos da indústria do alumínio, e só há uma indústria, só uma atividade que suplanta os rendimentos das indústrias culturais, precisamente a indústria de exportação do bacalhau. Isto significa que um país que é do tamanho do nosso fez uma opção radical pelas indústrias culturais, e isso significa também que o turismo cultural contribui para o facto de o desemprego estar em 5,7% e a economia islandesa crescer 3,5% ao ano. Por isso, em Portugal, nos próximos tempos, penso, e tenho dito, não com esta amplitude e com esta distinta audiência que tenho hoje, que o programa, longe destas questões que aqui tivemos em parte, longe destas tricas na imprensa, longe até das opções dissimuladas dos nossos decisores e do nosso discurso oficial, penso que os titulares dos direitos têm, certamente, que renovar os seus temas, renovar as suas caras, renovar os seus projetos. E trazer novos temas para o debate na sociedade, saber que país queremos ser. Queremos ser um país como a Islândia, ou próximo das experiências como a Islândia, ou não? São essas as opções políticas, são essas opções que o discurso oficial deve ter. Hoje, diga-se em abono da verdade, que muitos dos titulares dos direitos em Portugal renovaram a sua linguagem, ainda hoje se viu de manhã, renovaram os seus temas e vão à luta com temas novos, com o refrescamento das suas posições, e isso é muito positivo. Há sempre alguns que não se renovam, mas esses nunca mudarão naquilo a que o Alexandre O'Neill chamava o modo funcionário de existir. Significa também que não podemos passar a vida a dizer que a culpa é só do Estado. Eu não acredito que os meus amigos Miguel Poiares Maduro e Pedro Lomba não pensem como nós, que eu sei que pensam. A culpa, entre aspas, não é sempre só de um. A sociedade, nós todos, também temos culpas. Provavelmente a nossa elite não vai tanto ao teatro como devia. Provavelmente a nossa elite é responsável pelas dificuldades do teatro aberto. Por isso parece-me que o conjunto dos criadores e dos inovadores, que no fundo são uma só família, e não havendo artificialismo nenhum, e postergando esse artificialismo na diferença entre a ciência e a cultura, é justamente interrogar o país, e não apenas o Estado, mas também a sociedade, sobre que país queremos ser. E talvez as indústrias culturais e talvez a propriedade intelectual deem alguma ajuda no desenvolvimento do país, porque é justamente de economia que estamos a falar. As indústrias culturais, não só na Islândia, mas noutros países também, contribuem e muito para o desenvolvimento económico.
Quando e se o fizermos, e retomando os 3 nomes tutelares com que comecei a minha intervenção, acontecerão provavelmente 2 coisas. Ou seja, provavelmente, Jorge de Sena, Rui Belo e Rubená, e outros antes e depois deles, provavelmente, descansarão finalmente em paz. E nós, provavelmente, e finalmente, seremos finalmente, repito, dignos deles. Muito obrigado.